Olá, bem-vindo ao Contos Sobrenaturais e a mais uma incrível coletânea sobrenatural. Hoje, vou compartilhar com vocês alguns relatos aterrorizantes que vão te deixar com arrepios. Prepare-se para mergulhar no inexplicável, nos mistérios sobrenaturais que rondam nossas vidas tranquilas. Permita-me compartilhar uma história intrigante que se desenrolou há vários anos, durante meu tempo na universidade. Imagine um grupo de estudantes curiosos, ansiando por uma aventura que os diferencie do mundano. Foi durante uma de nossas aventuras que nos deparamos com uma joia escondida, uma biblioteca muito esquecida pelas massas, perdida nos anais do tempo. Essa biblioteca, envolta em camadas de poeira e cheia de prateleiras abandonadas, guardava um segredo misterioso. Em meio à negligência, encontramos por acaso um livro envelhecido. Suas páginas, tingidas com o passar do tempo, e sua capa desgastada, mas o título se destacou com orgulho: Liber Maleficarum. Movidos por uma curiosidade insaciável, ousamos folhear suas páginas antigas. Mal sabíamos que estávamos prestes a abrir uma caixa de Pandora de encantamentos proibidos e rituais macabros. Cada palavra parecia possuir uma energia inexplicável, quase insondável por nossas mentes mortais. Inicialmente, rimos nervosamente, ignorando isso como uma mera brincadeira. Como poderíamos ter previsto a linha traiçoeiramente tênue que separava a diversão da aversão? Por vontade do destino, ocorrências estranhas começaram a se desenrolar quase imediatamente. Sussurros perturbaram nossas noites, sombras dançavam em cantos esquecidos da sala e sonhos desconcertantes invadiram nossa própria realidade. Apesar de nossos melhores esforços para descartar esses incidentes como frutos de uma imaginação hiperativa, a estrutura da realidade começou a desmoronar diante de nossos olhos. Um de nossos camaradas desapareceu sem deixar rastro, enquanto outro pareceu murchar, como se sua força vital estivesse sendo silenciosamente drenada por uma malevolência invisível. O desespero atormentou nossas almas, mas nenhum de nós ousou admitir a terrível verdade: estávamos perdendo o controle. Impulsionados por uma busca incansável pelo conhecimento, persistimos em nossos experimentos com os feitiços contidos no livro. Infelizmente, nossos esforços serviram apenas para corroer as fronteiras já frágeis entre os mundos. Sombras se transformaram em entidades tangíveis e figuras etéreas assombraram nossos pesadelos. Cada tentativa inútil de reverter os encantamentos só intensificava o terror que nos envolvia como uma mortalha inescapável. A biblioteca outrora silenciosa e esquecida se transformou em um palco terrível, onde horrores inimagináveis se desenrolavam a cada momento que passava. A escuridão, semelhante a uma praga voraz, consumia qualquer aparência de luz e esperança. Estávamos constantemente sob escrutínio, como se uma entidade sinistra espreitasse nas sombras, sussurrando seus encantamentos perversos diretamente em nossos ouvidos. À medida que os dias se transformavam em um pesadelo interminável, nos tornamos meros cascos, presos em um ciclo perpétuo de tormento. A linha entre a vigília e o sonho ficou irreconhecível. Freneticamente, tentamos apagar o maldito livro, mas nossos esforços foram em vão, pois ele sempre pareceu estar um passo à frente, atraindo-nos ainda mais para o caminho traiçoeiro de nossa própria condenação. Em um momento coletivo de desespero, resolvemos lançar um último feitiço, esperando que ele destruísse a maldição que nos prendia. Infelizmente, nossas ações não geraram libertação, mas uma fusão profana de realidade e pesadelo. Nos vimos consumidos por um indescritível abismo de escuridão, nossos ouvidos perfurados pelos ecos assustadores do riso malévolo. E assim, caro leitor, minha história chega ao seu final miserável. Não há redenção nem explicação racional para os horrores que suportamos. Somente um vazio eterno, uma eternidade de tormento entrelaçada nas páginas de um livro esquecido, perdido nas profundezas de uma biblioteca abandonada. Eu lhe imploro que, caso encontre o temido Liber Maleficarum, siga meu conselho solene e deixe-o definhar em sua obscuridade. Era uma vez, em uma pequena cidade situada entre as misteriosas e enigmáticas colinas sombrias, onde o sol radiante parecia relutante em penetrar nas nuvens espessas e impenetráveis, as noites eram extraordinariamente alongadas, aparentemente desafiando o conceito convencional de tempo. A escuridão sinistra que envolvia a cidade só era interrompida esporadicamente pelo brilho tênue e etéreo emitido pela lua cativante, lançando um feitiço assustador nas ruas desertas.
Dentro dos limites dessa cidade peculiar, uma lenda urbana surgiu como uma névoa impenetrável, cativando a imaginação coletiva de seus habitantes. Sussurros, carregados de medo e curiosidade, circularam entre os habitantes da cidade, contando a lendária existência de uma criança misteriosa que se materializou ao bater da meia-noite nos cantos obscuros das ruas desertas. Essa criança de aparência inocente, adornada com olhos profundos e hipnotizantes, possuía uma habilidade sobrenatural de realizar desejos, embora a um preço implacável e insondável. Os murmúrios outrora silenciosos da cidade começaram a girar incessantemente em torno da lenda desconcertante, dando origem a uma infinidade de conjecturas e suposições. Alguns acreditavam fervorosamente que essa criança enigmática era uma entidade sobrenatural, um prenúncio de bênçãos e maldições, enquanto outros se apegavam à esperança de que ela fosse apenas uma criança perdida e abandonada, buscando desesperadamente compaixão e consolo em meio ao mundo frio e indiferente. No entanto, independentemente da veracidade dessas afirmações, a natureza insidiosa da ganância humana ofuscou furtivamente o bom senso coletivo da cidade, enredando os corações e mentes de seus habitantes em uma busca incansável por seus próprios desejos. Uma a uma, as pessoas da cidade, movidas por seu desejo insaciável de satisfação, ousaram se aventurar pelas ruas geladas na fascinante hora da meia-noite, com suas respirações formando nuvens espectrais de expectativa no ar invernal. Em voz baixa, eles sussurraram seus desejos mais profundos no abismo etéreo, suplicando à criança enigmática que lhes concedesse riqueza ilimitada, amor eterno e saúde inabalável. Por um momento fugaz, parecia que a estrutura de seus desejos havia se tornado realidade, criando uma ilusão de perfeição que obscureceu tentadoramente a escuridão iminente. Mas, infelizmente, quando os desejos foram atendidos, a cidade mergulhou em um pesadelo angustiante, com os tentáculos do desespero envolvendo a própria essência de sua existência. O calor do amor se metamorfoseou em um abismo gelado de solidão, a riqueza se tornou sinônimo de uma desolação imensurável e a saúde inflexível transformada em uma eternidade de sofrimento indescritível. As sombras que antes estavam adormecidas nas ruas despertaram, adquirindo uma senciência sinistra, suas formas alongadas dançando malevolamente em meio aos becos estreitos. Os gemidos angustiados da cidade ecoaram em seu âmago, apenas para serem recebidos com a risada distorcida da criança enigmática. Seus ecos são um testemunho assustador da trágica queda da cidade. À medida que o ataque implacável de eventos perturbadores aumentava, a cidade se viu presa nas garras de um caos palpável e abrangente. O medo tornou-se um companheiro onipresente, sua presença permeando todas as interações, fazendo com que até mesmo os amigos e familiares mais próximos se olhassem com suspeita e apreensão. No entanto, mesmo diante do perigo iminente, movidas por sua sede insaciável de gratificação egoísta, novas almas, alheias aos perigos que as aguardavam, se aventuraram no abismo, convocando desesperadamente a criança para realizar seus desejos mais profundos. A cidade, que antes era uma tapeçaria vibrante de vida e vitalidade, agora se transforma em um teatro macabro, onde as manifestações distorcidas de desejos não realizados e horrores ilimitados ocupavam o centro das atenções. As ruas outrora movimentadas, repletas da vivacidade da existência, agora estão cativas sob o domínio de sombras retorcidas, com suas formas alongadas projetando silhuetas agourentas nas calçadas sujas. O sol, uma lembrança distante, não concedia mais suas radiantes bênçãos à cidade desolada, deixando os habitantes para sempre envoltos em um manto de escuridão perpétua. Ficou dolorosamente evidente que ninguém conseguia entender as verdadeiras origens e intenções da criança enigmática, nem compreender as profundezas insondáveis de seu poder de satisfazer desejos tão enervantes. A cidade, antes cheia de esperança e promessa, havia caído em um abismo de desespero e desesperança, suas ruas agora eram um labirinto de desespero, desprovidas de qualquer aparência de salvação ou redenção. E assim, os ecos assustadores da lenda urbana continuaram a reverberar entre os prédios decadentes e os becos labirínticos, servindo como um lembrete perpétuo de que nem todos os desejos devem ser atendidos, de que algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas. A risada distante e arrepiante da criança enigmática pairava no ar, uma melodia assustadora que servia como um refrão constante e sinistro, alertando contra a loucura dos desejos não controlados e as consequências inevitáveis que se abatem sobre aqueles que sucumbem ao seu fascínio sedutor.
Era uma tarde nublada, com nuvens sinistras pairando sobre mim, quando minha família tomou a decisão fatídica de se mudar para aquela casa antiga e dilapidada, situada no coração do interior. Com o passar do tempo, a curiosidade tomou conta de nós e embarcamos em uma jornada de exploração, sem deixar nenhum canto empoeirado por virar. E foi durante uma dessas explorações que minha mãe se deparou com uma relíquia intrigante, uma velha caixa de madeira envelhecida, escondida nas profundezas do sótão. Com as mãos trêmulas, minha mãe levantou cuidadosamente a tampa da caixa, revelando seu tesouro há muito perdido. Lá, aninhada entre as mortalhas de teias de aranha e camadas de poeira em decomposição, estava uma boneca de porcelana. Seu vestido desbotado sussurrava histórias de uma época passada, enquanto seus olhos vazios pareciam acompanhar assustadoramente cada movimento seu. A boneca exalava uma aura que lembrava algo saído de um filme de terror arrepiante. Intrigada, mas inquieta, minha mãe decidiu trazê-lo do sótão. Mal sabíamos que esse simples ato alteraria para sempre a atmosfera dentro das paredes de nossa recém-descoberta morada. Quando a noite caiu sobre nós, os corredores outrora pacíficos ecoaram com sussurros assustadores, e as sombras dançaram com uma energia sobrenatural, como se a própria casa tivesse ganhado vida. A boneca, agora batizada de Charlotte, encontrou uma posição de destaque no coração de nossa sala de estar, tornando-se um ponto focal assombroso de nossa existência diária. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, as ocorrências inexplicáveis em nossa casa se tornaram cada vez mais bizarras. Em uma noite fatídica, minha irmã, movida por uma curiosidade insaciável, viu Charlotte em movimento. No início, nós o descartamos como o produto de nossa imaginação vívida, uma ilusão evocada por nossas mentes cheias de medo. No entanto, não demorou muito para que outros também testemunhassem esse fenômeno de formigamento na coluna. Era como se Charlotte tivesse transcendido seu estado inanimado e adquirido uma força vital própria. Nossas noites foram marcadas por pesadelos aterrorizantes, cada um mais macabro que o anterior. Sombras sem rosto assombravam nossos sonhos, seus sussurros ininteligíveis ecoando pelos recantos escuros do nosso subconsciente. Acordávamos encharcados de suor, nossos corpos tremendo de medo, apenas para encontrar Charlotte sentada lá, com seu sorriso inquietante e inalterado. Determinados a desvendar o enigma que havia enredado nossas vidas, embarcamos em uma missão de pesquisa, investigando a história sombria de nossa morada. As evidências que descobrimos apontavam para uma proprietária anterior chamada Abigail, uma mulher que havia sido abandonada pelo marido e deixada para morrer isolada. Circularam rumores sobre Abigail, sugerindo uma conexão sinistra com a vida após a morte, uma habilidade sombria que ligou sua alma perturbada à nossa própria casa. À medida que nos aprofundávamos na investigação, os eventos malévolos dentro da casa aumentaram. As sombras que antes pareciam inofensivas agora assumiram formas tangíveis, sua presença se tornando mais palpável a cada noite que passava. Os sussurros, antes meros ruídos de fundo, ficaram mais nítidos, penetrando em nossas mentes como tentáculos venenosos. Charlotte, a boneca inócua que outrora apreciávamos, agora aparecia diante de nós como o epicentro de um terror indescritível. Foi durante essa tumultuada jornada de descoberta que nos deparamos com a verdade, o verdadeiro propósito da boneca conhecida como Charlotte. Abigail, consumida pela amargura e movida pela sede de vingança, infundiu sua própria essência naquela frágil figura de porcelana. Charlotte era mais do que apenas uma boneca, ela se tornou um recipiente para a ira de uma alma atormentada, um canal pelo qual os desejos sombrios de Abigail se manifestavam. A cada passo que dávamos, a casa se transformava em uma prisão de pesadelo, suas paredes se fechando ao nosso redor, seus segredos sussurrando seu tormento em nossos ouvidos. Sem saber, nos tornamos peões em um jogo distorcido, onde as sombras outrora etéreas se materializaram em espectros ameaçadores, e a voz de Abigail se infiltrou em nossos pensamentos, sussurrando promessas de sofrimento eterno e angústia implacável. O peso de nossa descoberta caiu sobre nós, ameaçando esmagar nossos espíritos, mas nos recusamos a sucumbir à escuridão sufocante. Munidos de novos conhecimentos, prometemos nos libertar das garras vingativas de Abigail e banir a malevolência que assolou nossas vidas. Nossa jornada estava apenas começando, e o caminho a seguir era traiçoeiro, mas estávamos determinados a recuperar nosso lar das garras desse espírito atormentado.
Enquanto nos preparávamos para a batalha que estava por vir, sabíamos que a estrada seria repleta de perigos e horrores inimagináveis. Mas também sabíamos que nas profundezas de nossa força coletiva estava o poder de triunfar sobre as forças das trevas. E assim, com uma determinação inabalável, permanecemos unidos, prontos para enfrentar a ira de Abigail e restaurar a paz nos corredores outrora assombrados de nossa casa. No auge do puro terror, a distinção entre o reino do devaneio e o reino da realidade tornou-se indistinguível, obscurecendo os limites de nossa sanidade. A morada outrora serena, agora transformada em um intrincado labirinto de abominações, serviu como um canal para as intenções nefastas de Abigail, canalizando sua malevolência através da nave de Charlotte. Cada passo cauteloso que ousávamos dar dentro desses salões assombrados era inextricavelmente guiado por uma força invisível, mas palpavelmente maligna, que manipulava cada movimento nosso. Lamentavelmente, a história tecida dentro dessas paredes carece da noção ilusória de uma conclusão feliz. A última noite, de longe a mais petrificante, foi gravada nas profundezas de nossos pesadelos. Abigail, usando Charlotte como seu instrumento de vingança, astuciosamente nos prendeu nas garras de sua ira. Enquanto a luz etérea da lua banhava a estrutura dilapidada, uma energia sinistra reverberou por toda a fundação, fazendo com que as próprias paredes tremissem com uma força sobrenatural. Nos encontramos escondidos em um reino de sombras, seus tentáculos sinistros nos arrastando implacavelmente em direção a um abismo insondável. Assim, inevitavelmente sucumbimos a uma força que nunca deveria ter sido despertada de seu sono eterno. Agora, a residência outrora animada está abandonada e desolada, seus corredores ecoam apenas com as lembranças assustadoras de nossos gritos angustiados. Em meio ao silêncio assustador, a risada arrepiante de Abigail permanece, uma prova de sua existência perpétua que transcende os limites da compreensão humana. Pacientemente, ela espera, esperando por almas inocentes que se atrevem a desafiar seu repouso eterno, prontas para reivindicá-las como suas últimas vítimas nesta dança macabra de vida e morte.